Olá, meus amigos que acompanham o Ponto a Ponto pela Network Group Play. Estamos aqui mais uma vez para trazer informação, para trazer um assunto importante, porque onde tem debate, tem muito assunto, tem, é claro, muito conteúdo, e ao meu lado está a Tatiana Sobreira neste novo formato do Ponto a Pois Ponto. Tudo bem, é, né? Tatiana? Tudo jóia, Jackson Nascimento. Olá, queridos, tudo bem? Divido agora a bancada contigo também, além de sair do Exatamente. dia a dia, que nós Mas, estamos no de olho na cidade. exatamente. E daqui a pouco tem também mais um jornalista aqui conosco, debatendo temas importantes, sempre com o entrevistado da semana, como é o caso do dia de hoje. Esse entrevistado faz um trabalho já há bastante tempo aqui no estado do Amazonas, fazendo com que as ações daqui da nossa cidade, não só de Manaus, região metropolitana e também do próprio estado, seja assistido diretamente lá na ponta, que é a Exatamente. população do nosso estado, né, Nascimento? Vamos falar de direitos garantidos. Vamos falar de defensoria pública, que tem avançado com novos defensores e principalmente ouvindo a população que está ali precisando dessa voz jurídica. Nós convidamos o doutor Rafael Barbosa, ele é defensor público geral aqui do estado do Amazonas. Seja bem-vindo, defensor público geral, doutor Rafael. Obrigado, Jackson. Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui. A gente admira muito os dois. É de longa data que a gente acompanha e trabalhamos juntos, inclusive, né, Tati, de forma Isso, muito querido. intensa na pandemia. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Para a Defensoria, é importantíssimo poder falar para a população um pouquinho do seu atendimento. Doutor Rafael, a gente vai ficar aqui uma hora debatendo, né? Eu acho que a mesma, não é nem um incômodo, é por onde começar com tantas ações concretas realizadas pela própria defensoria, não somente à frente da sua gestão, né? A gente percebe aí uma continuação de um trabalho que é impresso no seu DNA e de alguns também defensores. Qual a importância de ter esse contato? Meu primeiro contato com o senhor foi um contato em tribos indígenas, lá perto de Tabatinga, numa das maiores ações de casamento coletivo registrado na história do planeta. E eu vi ali a sua ação num trabalho de formiguinha junto com outros pares. Essa ação ela é repetida e replicada em determinadas outras ações, também à frente da defensoria. Ao que o senhor imputa essa dedicação gigante do seu trabalho e de tantos defensores da própria Defensoria Pública daqui do estado do Amazonas? Tati, você realmente participou, né, de um momento ímpar, eu acho que na história da Defensoria do Brasil, que foi aquele casamento de 806 casais, todos indígenas das tribos Cocama e Ticuna, que aconteceu em 3 espaços diferentes no período de uma semana, em Benjamin Constant e nas áreas indígenas. Para ter uma ideia, né, para o espectador ter uma ideia da relevância desse casamento coletivo que nós fizemos indígena, recentemente eu estive na universidade mais antiga do mundo, em Bolonha, falando sobre defensoria, explicando como é que é o nosso modelo de atendimento para os europeus, e eu levei esse caso do casamento indígena para mostrar, né, como a defensoria faz justiça sem estar atuando especificamente num processo judicial, porque 806 casais conseguiram oficializar a sua relação, né, alguns com mais de 100 anos, né? Esses indígenas não tinham sequer documentação. Então foi um trabalho também de colocá-los dentro do radar do Estado, proporcionando direitos, garantias e tudo mais. Isso, Nascimento, eu vi de perto, olha. É Que um feito histórico, né? trabalho, que trabalho. Isso, e quem estava cobrindo lá, né, veio gente de fora, foi a imprensa toda. Você via aquele trabalho. Doutor Rafael, doutora Carol e tantos outros defensores, e fora os outros agentes junto com os defensores, você via a importância para quem estava recebendo ali na ponta, né? Que eram os indígenas, as comunidades ali de perto. Então, eu fiquei chocada, que aquela região foi palco também de assassinatos, de brigas ali, né? De Sim. brigas por terras. Então, assim, que ficou conhecido no planeta, né? Por causa do caso que aconteceu ali. E você vai repaginar a história contando por um outro lado, do benefício
do social que chega até eles, né? E isso a gente viu nesse evento da COP, agora também, vários acordos que COP, rolaram, né? principalmente sim. COP. Mas, claro, nós estamos falando aqui com o doutor Rafael, que tem uma imagem muito associada às ações de avanços também. A gente tem percebido, Tatiana Sobreira, telespectadores, internautas, doutor Rafael Barbosa, né, uma nova leva de defensores, né, foram empossados. A Defensoria Pública conta com novos defensores que foram enviados para regiões até então estratégicas, como o caso de Tefé, né, ali no Solimões e outros municípios. Eu gostaria que o senhor pudesse, antes de nós chegarmos à participação da COP, o impacto desses novos defensores, se nós já podemos conseguir mensurar isso agora aqui no estado do Amazonas. Jackson, a pergunta é muito importante porque a Defensoria do Estado do Amazonas tem função de levar, né, assistência jurídica para todo o estado, capital e interior. E é normal acontecer isso nas carreiras jurídicas, da passagem obrigatória para o interior ou pelo Sim, interior. Então, sim. por exemplo, um promotor de justiça, um juiz que é aprovado no concurso, obrigatoriamente ele tem que começar a carreira pelo interior. E ele vai, né, chegando mais próximo da capital, até conquistar a capital, na evolução da carreira. Então, os anos vão se passando, ele vai se aproximando. E a capital tende a ser um núcleo fechado, com todo mundo, né, nas suas respectivas vagas, e quando aposenta, quando sai, aí abre a vaga do interior. Então, a Defensoria, no passado, ela tentou, né, quando ela não tinha autonomia, de começar a povoar o interior pelo interior. Só que não dá, porque a pressão para vir para a capital é muito grande, a demanda da capital é muito grande. A capital tem mais da metade da população do estado. Certo. Então, nós fizemos o quê nas nossas gestões anteriores? Conseguimos colocar a capital num número que suporte essa demanda e começamos a se espraiar para o interior. Então, o processo de interiorização, ele não poderia acontecer sem essa, né, sem essa estabilidade na capital. Sim. Para fixar aquele número mínimo necessário para tocar as demandas da capital. E hoje, nós, nos últimos 2 anos, né, que foi essa minha última gestão, nós conseguimos aumentar em 57,14% da presença física no interior. Né? Quase que dobramos o número de locais físicos com servidores da Defensoria, com times da Defensoria no interior. Essa é uma vitória que a gente compartilha e talvez tenha conseguido, né, ser novamente o mais votado, fruto dessa perspectiva de mostrar que a importância da Defensoria para o interior é muito maior do que a gente imagina. Para a gente que cobre pautas factuais, né, o dia a dia da cidade, e faz matéria de rua, como a gente já fez, né, Jackson, durante muitos anos, a gente via uma queixa recorrente, né? A quem eu busco para ter o meu direito resguardado? Por exemplo, se eu, enquanto cidadão, quero procurar mover uma ação coletiva ou formar uma ação coletiva, eu quero saber quando eu posso acessar o meu direito a ter direito, de forma gratuita. Isso era uma das grandes questões, né? E eu percebo hoje, quando eu olho a itinerância, não somente da Defensoria, doutor Rafael, mas também o papel que a Defensoria, nesses últimos 2 anos, ao longo desses últimos 2 anos, tem se tornado muito mais presente. Tanto na imprensa, quanto nas cidades, principalmente aqui em Manaus, que é uma cidade-estado, no interior, como o senhor destacou, né? Eu gostaria que o senhor falasse desse avanço da Defensoria para as pessoas terem acesso. A pergunta ela é perfeita, Tati. Por quê? Porque por mais que a Defensoria esteja na mídia, esteja nos jornais, na televisão, a população nem sempre tem acesso a esses canais. Então é muito difícil, talvez aquela pessoa, no maior dos seus problemas, numa aflição, filho preso, ou precisando de pensão para poder, né, custear o leite da criança, pensar em onde eu vou buscar meus direitos. Ela está desesperada. Ela nem sempre consegue raciocinar. Né? A pobreza, ela tira o nosso raciocínio, isso já foi provado. A ausência de alimentação, a ausência de um lar, a ausência de alguma perspectiva realmente de que o Estado vai lhe ajudar, acaba fazendo o Estado ser desprezível para a população.
E a defensoria, então, percebeu que ela não pode ficar esperando, né? Ela não pode ficar esperando porque há um déficit muito grande de conhecimento a respeito dos próprios direitos. Então, a gente começou a intensificar a itinerância, tanto no interior como na capital. Inclusive, uma das propostas que eu fiz para a próxima gestão foi criar um grupo de itinerância específico para o interior, porque o da capital funciona muito bem. Toda semana tem uma ação num bairro, numa escola diferente. Se olhar nossa rede social hoje, tem várias ações lá acontecendo na capital e no interior. Então, essa itinerância nos ajudou o quê? A atingir o maior número de pessoas. Por isso que o nosso atendimento nos últimos 4 anos aumentou quase 400%. É muita coisa. É muita coisa. É muita É um coisa. número muito alto. Doutor Rafael Barbosa, qual a maior demanda hoje da Defensoria Pública? Existe uma demanda na capital diferente do interior ou tem quase que um equilíbrio entre essa demanda? Não, a demanda da Defensoria como instituição, ela é uma demanda que é recorrente. Certo. É de mais orçamento para poder, né, reverter isso em melhorias para a população. E por que eu falo isso? A Defensoria hoje conta com 150 defensores. Só que a nossa lei, que é uma lei de 1990, que foi modificada recentemente, ela prevê algo em torno de 270 cargos. Então há um déficit de defensores que já não é de hoje, ele já é antigo. Já. A Defensoria nunca teve a sua conformação plena. Então, sem recursos eu não consigo nomear. Sem nomeação, o déficit continua. E você tem que fazer o quê? Tem defensor hoje que está com burnout, tem defensor que está acumulando... Sobrecarregado. Eu acabei de falar com um defensor antes de vir para cá, discutindo um assunto com ele, que o defensor tem 5 acumulações. Ele tem 5 defensorias que ele toca sozinho. Então, ele tem a titularidade dele, a outra defensoria que ele acumula, aí tem um município do interior que ele atende, né? Nossa. E ainda tem Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, sendo que a nossa lei só prevê que ele receba por 3. Então ele trabalha em 2 comarcas pesadas, porque Rio Preto da Sim. Eva e Presidente Figueiredo não é aqui perto mas já. é a demanda de capital Sim. já, né? Sem receber um tostão. O senhor Só- visualiza aí um concurso público Não, imediato? o concurso teve prova... Teve um agora, né? Teve prova oral, que é a última fase do concurso, antes do título, né? Porque o título é a última fase propriamente dito, mas a prova oral aconteceu no sábado passado. E nós temos 55 aprovados até essa fase da prova. Então, em dezembro, deve sair o resultado da prova oral. E aí, perspectiva de nomear no início do ano que vem. O total Atende. Não, porque o concurso foi para 10 vagas. Se eu tenho um déficit de 100 e pouco, 10 vagas não vai resolver o problema. 10 vagas eu vou repor o que eu perdi nesses últimos meses. Pandemia também. Não, nesses etc. últimos meses, porque assim, o que acontece hoje, e o Jacques perguntou, eu não respondi. Qual é o perfil do defensor público do Amazonas hoje? Primeiro, ele é, sem sombra de dúvida, o melhor defensor do Brasil. E por que eu falo isso? Eu fui da banca examinadora da FCC, que é a banca que faz o nosso concurso, Fundação Carlos Chagas, há 4 anos, né, praticamente 4 anos, 4 concursos a Fundação faz. E eu tenho amizade e intimidade com a gestão da Fundação. Eu digo para eles, olha, eu quero a prova mais difícil que vocês já fizeram de Defensoria Pública. Aí eles ficam perguntando, mas Rafael, esses só vão passar aqui? Não, eles vão fazer concurso em São Paulo, no Rio, no Ceará, na Bahia, e eles vão migrar. Porque se eles são de lá, a tendência é voltar para casa. Porque nos últimos 2 concursos, apenas 5 amazonenses passaram. 5 no concurso... Num total de 50. 5 amazonenses. 5, 10%. 10% no concurso 3 e 10% no concurso 4. Então, de 100 defensores que nós tivemos aprovação no último concurso, não nesse que está rodando agora, 10 eram amazonenses. Eu tive a oportunidade de cobrir uma solenidade de posse, eu vi muitos sotaques lá. Isso, né? Onde o senhor deu posse, inclusive, lá no auditório da Assembleia Legislativa. Aquela foi uma posse Lembra? grande. Posse, acho que de 8 ou 9 colegas. Exatamente.
mas a qualidade, é claro, está sendo exaltada nesse ponto. Aí a fundação pergunta, mas Rafael, eles vão para a Bahia, eles vão para o Ceará. Eu disse, ótimo. O tempo que ele ficou no Amazonas, ele era defensor do Amazonas, ele foi o melhor defensor do Brasil. Entendi. Mais capacitado tecnicamente, claro. Como a prova pega, né? A prova pega o mais capacitado em direito, em assuntos jurídicos, mas uma coisa que a gente gosta da FCC, que também tem essa sensibilidade que é importante na defensoria. Então a gente sempre pede isso, o conteúdo, mas esse lado humano, por isso que nós estamos cheios de mulheres na defensoria, graças a Deus. Doutor, ao que o senhor atribui o defensor do Amazonas ser um dos melhores do Brasil? Por causa da dificuldade da prova, né? A dificuldade da prova. Filtra ali. Como eu falei, a Fundação Carlos Chagas, ela procura pegar aquelas pessoas que têm interesse na defensoria como carreira. E aí ele fala, vou trabalhar no meio do Amazonas, aí vem um paulista, vem um baiano, vem um carioca. E pega a Amazônia nos peitos ainda. Se apaixonam, não querem nem sair do interior. Recentemente eu perdi um carioca que estava em Tabatinga, trabalho belíssimo, chama André Beltrão, e ele me ligou para dizer que ia para o Maranhão, né? Acho que foi Maranhão. Foi Maranhão. Chorando. Ele dizia, eu tô aqui chorando, eu tô indo embora porque minha mulher tá grávida e eu quero criar meu filho na praia, porque ele é do Rio, carioca, mas eu amo esse estado, eu amo essa natureza, eu amo a Amazônia. Ele foi chorando. Que coisa linda, comeu jaraqui com farinha. Com certeza. Não. O senhor também está dentro da academia, né? Essa sua paixão por defensoria que a gente vê é nítido, isso é nítido no senhor, né? Para quem acompanha seu trabalho de fora aqui, a gente vê isso, é nítido. Ela vai para dentro da academia também? Vai para dentro da academia. É importante deixar claro que tudo que eu conquistei na academia, né? Eu já tenho mestrado, já tenho doutorado, estou fazendo dois pós-doutoramento, né? Já tenho um livro publicado. Ele sempre tem esse contraponto da teoria com a prática, porque a defensoria me proporcionou isso, né? Ela me proporcionou trabalhar num processo de família, no interior do estado, num processo criminal. Eu participei de um julgamento no interior do estado, em Parintins, que um professor, né, tinha sido perfurado por tesoura por um aluno. Ele era cheio de perfurações no corpo todo. Então eu fiz esse julgamento, né, participei desse processo. Então, essa questão prática, ela sempre esteve, né, me ajudando nas questões teóricas. E por isso que talvez a gente tenha tido também sucesso na vida acadêmica. Mas é uma troca muito interessante da vida acadêmica com a vida prática, da vida prática com a vida acadêmica. Um não vive sem o outro. Eu estava, inclusive, lendo agora um livro sobre iluminismo, que foi quando os enciclopedistas começaram a raciocinar desse jeito. Não adianta só a matemática, não adianta só a experiência, tem que ser as duas coisas juntas. Isso melhora, né? Ou seja, eu acho que faz a gente chegar onde a gente chegou a humanidade, né? O diferencial, né? Amplia a visão. Totalmente. Amplia a visão. Mas eu queria trazer também para a discussão aqui, que foi uma coisa na época da pandemia, Nascimento, que me chamou a atenção. O que isso aqui cresce na pandemia, né? O que o virtual cresceu para dar vozes. O senhor encontrou durante a pandemia, por meio do audiovisual e da internet, uma forma de lutar pelo povo amazonense. Conte pra gente desse relato do Rafael atuante enquanto defensor também, junto com seus colegas na internet, com relação ao caso que aconteceu aqui, que o senhor ajudou muita gente também, defensor. Aquilo foi maravilhoso, né? A gente estava na gestão, né? Já tinha ficado 2 anos, tinha sido reconduzido por 2 anos, quando eu tive que sair da defensoria, né, para deixar o próximo defensor geral, porque você não pode reconduzir além da segunda experiência, né? Então eu fui defensor e fui reconduzido, não pode mais, só depois de você ficar no estaleiro, você pode voltar como eu voltei. Estaleiro, ótimo. Então, o que aconteceu? Subir na carreira, vai pro estaleiro. Quando eu saí da gestão, eu saí justamente em fevereiro de 2020, e o defensor-geral novo assumiu no dia 1º de março. Só que eu não pude estar presente na troca. Eu não passei para ele o cargo. Por quê? Porque no dia 20 de fevereiro... Foi no dia
28, eu acho, de fevereiro, aconteceu a operação do Monte Oreb, aquela reintegração de postos. Isso. E eu estava lá porque eu iria assumir o coletivo. Então eu estava lá quando a polícia entrou, né? E a gente teve que negociar e foi uma operação da polícia que ficou marcada, Foi. porque ela não Ficou. teve uma violência, Ficou não mesmo. teve nenhum tipo de agressão. A gente conflito, cobriu lá, Nós a gente cobriu aquilo cadastramos ali. todas as E famílias. montaram uma estrutura. Montaram lá. uma estrutura E até enorme. hoje o Estado paga o auxílio aluguel Sim. daquelas famílias. Sim. Até Continua. hoje. Até hoje É. mesmo. Então, assim, foi um outro fato importante Sim, que a foi. Defensoria participou. Porque quando a gente foi procurado pelo Estado, a gente recorreu a todas as instruções da ONU a respeito de desocupações. E a Entendi. gente botou isso tudo num acordo e deu muito certo. A Defensoria tem um núcleo hoje sobre esses conflitos de Tem. moradias, de questões de invasões, etc. Tem. Um núcleo específico, Foi inclusive. criado depois. Depois já, Chama- né? como é que é o Núcleo- núcleo fundiário? Eu não lembro exatamente o nome. Núcleo de conciliação? Não, é núcleo fundiário, mas ele tem, o que é importante que Moradia. o Jackson falou, núcleo de fundiário e moradia. Certo. Mas ele tem um ponto importante que foi bem mencionado. Ele resolve os conflitos fundiários Certo. e de moradia, de títulos, do acordo. Então ele é quase que 100% conciliador. Entendi. Não tem demanda. Mas tudo surgiu por causa desse case Dessa ação Monte Oreb. Monte Oreb, que foi um case de sucesso. O Tiago, que é o titular hoje da Defensoria do Fundiário, era o meu chefe de gabinete na época, estava também trabalhando no Coletivos naquele momento, então ele foi se especializar ainda mais em conciliação e hoje o núcleo dele é um sucesso. Muito bem. É um núcleo exclusivo aqui do Amazonas ou não? Tem Boa outros pergunta estados? também. Mais um protagonismo Parece, do Amazonas. Eu Parece, tenho que perguntar Jackson, de ti. que é combinado. Não, mas não é, não. Não tem nada É. aqui. A É, gente vai acontece. te lembrando também, O né? Tiago, que é o titular desse núcleo, na semana passada fez uma exposição lá na Associação dos Municípios do Amazonas para todos os prefeitos, Que legal. colocando o serviço de conciliação nessa parte fundiária e de moradia à disposição de todos os prefeitos. E já Certo. tem um monte de agenda marcada. Então, nós estamos justamente nesse momento de espraiar para o interior mais esse serviço especializado que nós temos na Que capital. bacana. Ou seja, mais trabalho. Muito mais trabalho. E toma ali que eu percebo de quantidade de trabalho, o que eu recebo aqui, que esse pessoal trabalha aqui de serviço. Ainda vem assim, olha, Defensoria do Amazonas encerra a participação na COP30 com Isso. avanços para o Cinturão Verde e fortalecimento da agenda ambiental. Conte pra gente, o senhor disse que dos que participaram na COP, para fora dos que não participaram, quem participou, participou. Foram somente 6, é isso? A Defensoria do Pará, a Defensoria do Amazonas já estava querendo participar da COP, porque ela entende que esse projeto Cinturão Verde merecia uma exposição lá. Então a gente tentou acesso via Ministério do Meio Ambiente, não conseguimos, né, sucesso. Tinha a possibilidade de você arcar com o custo de um aluguel de um espaço, mas só para o espectador ter uma noção, um espaço na COP era $750 mil, né? Uau! Um espaço na COP. Ali no painel de debate? Na Green Zone. Na Green Green Zone. Zone. Olha. Tem a Blue Zone, Green Zone. A Blue Zone você não tem como entrar, né? Só estados soberanos e fundos, e não tem como entrar, é só meio realmente quem tem Nos convite. sobra Green. E a Green Zone é para quem tem condições de pagar. A Defensoria não tinha condições de pagar. Então, nem a Defensoria do Pará, que é quem estava sediando a COP. Então, elas sugeriram via Condege, que é um colégio de defensores gerais do Brasil, quem tinha interesse em rachar essa participação. Só 6 se manifestaram, né? Só 6 tiveram interesse. Do país inteiro. Dos 27 estados, né? Certo. Contando a União que quis ficar sozinha. Então, a Defensoria da União ficou sozinha. Certo. Bem, a Defensoria não tinha 750 mil, mas também não tinha 150 mil, que era a divisão entre 6. Só que a gente teve o quê? Teve a ideia, a criatividade de pensar na UEA, que é a nossa parceira nesse projeto. E pensar rápido, E né? a gente chamou a UEA e disse, UEA,
vem com a gente, vocês fazem um aporte, a gente apresenta o nosso projeto junto e cedemos metade do nosso espaço na Green Zone para vocês. Sim. A UEA comprou, então a gente fez uma parceria Nossa, belíssima que com a lindo. UEA, fizemos lives lá no barco que eles têm de laboratório, abrimos espaço para todas as pesquisas que são voltadas para a natureza e para o meio ambiente da UEA. Foi uma grande parceria e viabilizamos a nossa participação sem gastar um centavo, claro, centavo. não que a gente não quisesse gastar, Não. tem. É. E a UEA, como tem o fundo, né, do distrito, ela conseguiu. Muito E o bom. que é esse projeto todo? O que foi construído ali? Bem, o Rafael? Cinturão Verde é um projeto bem legal, mas ele é uma ideia. Qual que é a ideia? Ele é fruto do trabalho do defensor Carlos, né, que já foi vice-governador, que é a participação mais efetiva da defensoria na elaboração de políticas públicas, né? Porque a defensoria, ela geralmente cobra que o executivo empreenda e faça as políticas públicas. Só que agora a gente também resolveu auxiliar essa feitura. E qual é a ideia? Nós percebemos, né, ele principalmente porque é o defensor lá dos coletivos, que o número as demandas, elas são muito parecidas. A maioria dos problemas que aflige a população da zona rural de Manaus é a insegurança fundiária. São ações de desapropriação, de reintegração de posse, em comunidades que produzem alimentos, produzem material para ser consumido por elas e pelo mercado interno. Então a gente começou a pensar o quê? Vamos criar um cinturão verde, que seria uma área da zona rural de Manaus, Um entorno. no entorno, protege a capital, porque se você não tiver uma base para segurar a população na zona rural, ela imigra para a capital. E aí vem sem trabalho, vai para a criminalidade, vai para a rua, como nós temos hoje moradores de rua em excesso no Amazonas. Certo. E aí a ideia é essa, criar ali um cinturão em que seja protegido para aquela população rural, incentivando a agricultura familiar e criando infraestrutura para que eles produzam. Garantido. Incentivos de dinheiro, de investimento do Legal. Banco do Brasil, de Legal. Banco Mundial, do BID. FNO, tudo. E aí a ideia é isso. Se isso der certo aqui, a gente já teve, inclusive, Tati, a gente foi chamado para o México, para a cidade do México, para apresentar essa experiência, né? Porque o trabalho do Cinturão Verde já está avançado. Nós já temos vídeos, nós já temos documentário, já temos história oral com as comunidades, Olha já aí. temos perspectivas de investimento de dinheiro nas comunidades que produzem tanto galinha em Iranduba como café em Presidente Figueiredo. Isso é importante saber também, até pelo fato de servir como exemplo para outras cidades polos. Eu vejo dessa maneira. Eu também. Assim como Entendeu? eu vejo a itinerância deles aqui na cidade de Manaus, eu vejo que isso vai espraiar para outros lugares também, saindo da capital, É né? por isso que a gente fala que é uma ideia, que pode se encaixar em situações semelhantes, mas em outras ideias. Porque qual é o grande lance do Cinturão Verde? É você criar uma política pública ouvindo quem é atingido por ela. Então não é uma política pública que é imposta de cima para baixo, mas ela vem de baixo para cima. Doutor Rafael Barbosa, defensor público geral do estado do Amazonas. Vamos lá. Ponto nevrálgico, que surgiu aí, várias interpretações, muita gente se posiciona de determinada forma, sem ter conhecimento de causa, ou até mesmo se posicionando sem acompanhar o processo. Flutuantes da bacia do Tarumã. A Defensoria Pública tem um entendimento a respeito disso. Isso vem quase há 2 décadas sendo debatida. Nós estamos falando de algo que está diretamente ligado a Manaus, principalmente no sentido do abastecimento, por exemplo, né? E há uma espécie de defesa da Associação dos Flutuantes. O número também Turismo, foi né? surpreendente. Tem turismo, ali tem comunidades ribeirinhas que trabalham nos flutuantes. Quer dizer, em que pé está e qual o posicionamento da Defensoria Pública? Esse assunto ele tem que ser debatido porque há uma desinformação muito grande. Exatamente. É claro que nos últimos anos nós tivemos uma febre
de flutuantes de pessoas endinheiradas, ali na região do Tarumã Sul, né? São flutuantes de 2 andares, com ar-condicionado. Estruturados, É. com lanchas gigantescas na frente. Só que o pessoal esquece que antes dessa febre começar, tem população ribeirinha que mora lá há mais de 50 anos. É verdade. Que vive disso. É verdade. Então a defensoria não está defendendo a permanência desses flutuantes, das pessoas que têm condições de pagar advogado, de brigar pelos seus direitos, se tiver que regulamentar e tudo Entendo. mais. O que a gente está dizendo é o seguinte, que não dá para o judiciário pensar que os rios do Amazonas estão desligados da sua natureza e cultura. Então, eu recebi uma ligação de um arquiteto que é altamente premiado e ele disse, Rafael, eu trabalho de graça nessa causa, porque Manaus precisa saber que a utilização dos rios e dos igarapés faz parte da cidade. Do contexto é urbanismo todo, isso. né? Sim, Exatamente. Então tem que ter diferença na hora de você lidar com esse tipo de problema. A gente trouxe numa entrevista, num programa diário que a gente tem, um secretário executivo de uma pasta, onde ele estava Isso. conversando conosco, falando da qualidade daquele rio naquela área, que não é uma qualidade, é qualidade imprópria até para se tomar banho ali, né? Então, assim, eu estou falando desde a Cidade das Luzes, que o Tarumã desce ali, né? Vem. Então, assim, é de uma preocupação social, é de saúde pública mesmo o tema, né? Por isso que eu acho a indagação também do Jackson Nascimento e para que as pessoas possam acompanhar o trabalho de vocês. Muito e bem. Não é, Nascimento? A título de É- se informar, sabe, doutor? Não é só, é como ele estava falando assim, olha, É. se você vai para uma praia no restante do país, você não pode simplesmente comprar um pedaço da praia e se apropriar dali, né? Como é o caso daquele lugar. Eu vou colocar um flutuante porque eu acho que tem que ter um flutuante para morar ali. Eu acho que já passou da hora de se discutir isso, sabe, defensor? Sim. Quer dizer, com a sociedade, de ouvir. O senhor vê com bons olhos chegar a esse ponto de conversar? Com certeza, é importante que estudos a respeito da qualidade da água sejam feitos, melhorias no esgotamento dos bairros que cresceram de forma desordenada, porque isso é fruto de uma falta de política pública. Cidade das Luzes, o que é? Uma ocupação irregular. Ela é fruto da falta de moradia disponível para a população, de projetos de moradia. Exatamente. Né? Então, tudo isso é um enredo que acaba, né, gerando um barril de pólvora que vai explodir. E ele explode como? Tirando as pessoas do rio, do flutuante, aquelas que vivem, Sim, né, do trabalho, que fazem o transporte. pescador Então, e tudo, tem né? o pescador. Então, tem que ter ali um cuidado para que aquelas pessoas que moram lá há 50 anos, aquelas famílias, Entendi. comecem a cuidar da água, comecem a proteger o seu próprio habitat, né? E depois, se for o caso, né, tirar aqueles que estão irregulares, né, que estão E de forma- principalmente sem nenhuma atividade coletiva. Isso. Eu conheço empresários ali que empregam, Sim. né, determinadas quantidades de pessoas que moram ali, como o senhor ainda há pouco citou, aproximadamente 50 anos. Sim. É preciso fazer uma espécie de distinção de quem está produzindo, quem está com cuidado, que tem uma estação de tratamento, quem tem o cuidado em si em preservar, com outros, como o senhor ainda há pouco citou. Isso deve avançar nesse debate? Eu acho que é essencial, Jackson, porque imagina que a gente consiga, vamos lá, que o município consiga, observando a ordem judicial, retirar todos os flutuantes, todos, indistintamente. Exato. Vai resolver o problema da qualidade do rio? Não, porque se é a Cidade das Luzes que derrama dejetos lá, porque não tem um esgotamento adequado, não. Vai proibir que eles voltem amanhã? Não. Isso vai voltar normal. Quanto tempo tem esse processo? O pessoal fala que tem 20 anos. 23. 23 anos. 23 anos é tempo razoável para que um novo processo seja iniciado e daqui a 23 anos tire novamente quem voltou? Exato. Então, o problema não vai ser resolvido com a retirada simplesmente. Exato. A gente vai falar, sai do Tarumã, vamos pro Rio Vamos pra Negro, outro para lugar. frente Bora. da cidade. Aproveita que o Rafael já tá ali. está aqui com a gente, Vai tem ali uma pra frente agenda da cidade. intensa, o Rafael. Mas assim, a tua pergunta eu acho que ela é
é necessária, não adianta, não é simplesmente tirar. Isso. São problemas complexos que Isso. requerem soluções complexas. Isso me faz Não lembrar é uma daquela solução- cidade flutuante que É. tínhamos aqui há tempos. Educandos. Educandos. Né? Que E foi passou, retirado retirado também. Exatamente. Agora, Rafael, por quê? Você é amazonense? Não, eu nasci em Aracaju. mas Aracaju, tô eu queria aqui- me lembrar de onde o Rafael é. eu sou cidadão amazonense já, com título Quantos concedido. anos já aqui, Já és Rafael? conterrâneo nosso. Já Já sou está há quanto conterrâneo. tempo aqui já? Eu já estou aqui, eu cheguei com 8 anos, eu estou há Ixi, é Não, amazonense. já é Não, caboclo. não. 39 Aí anos. ele fala, sou de Quantos Aracaju. caboclo? Aí eu fiquei pensando, eu digo, Nascido, não, né? vai ver que faz tempo, sei que, né, acabou de chegar, mas, né? Não, Você já é caboclo. caboclo, servidor público já há bastante tempo, né? O primeiro concurso que eu fiz foi para a Defensoria. A gente foi aprovado no concurso de 2003, que deu posse em 2004. Então, eu já sou servidor público há 21 anos. Depois fiz o concurso para a UFAM, também fui aprovado. É E depois professor. para a UEA. É professor. E aí foi Mas aprovado. gosta de concurso, né? Todo defensor que eu converso, eles amam passar em concurso. Já me informaram que quem passa com o Gabriel Rafael. lá na UFAM Rafael. está preparado. Ele é, Meu filho passou com ele. Né? ele é lá Ele é- Pedra ele 90 é lá. A gente é chato mesmo. Não, né? não é chato. Eu não falei chato. Eu Mas não eles falei- depois- o bom é quando você reconhece o professor depois. Ah, sim. Quando- Eu conheço gente que já está até no Ministério Público já. É isso aí. Hã? Tem, Mas muito, é- tem muito aluno já do Gabriel. em concurso. Tem que jogar esse Gabriel confete. não é meu filho, é Do Rafael. Rafael. Inclusive, Gabriel Jadson, foi quem passou. eu não Mateus sei se ela que vai, se ela vai Hum. estar acompanhando a gente, mas eu recentemente tive que fazer uma audiência meio de urgência. Sim. O juiz me ligou, Rafael, você falou para mim que se eu precisasse da tua presença, você faria para me ajudar. Eu botei um termo e fui fazer a audiência. E aí começou a audiência, a promotora começou a falar, eu olhei para aquela promotora, não me era estranha, né? Ela não me era estranha, o nome dela também não era estranho, mas eu não tive certeza, né? Sim. Porque conheço muita gente. E aí, no final do dia, à noite, ela mandou uma mensagem. Era minha ex-aluna. Professor, Professor, prazer eu em fiquei com rever. vergonha de falar na audiência, mas sou eu, tal. legal. Oh, meu Aí eu Deus, disse, Rafael. poxa, eu imaginei que fosse tu, mas eu fiquei com medo, né? E quando você olha assim para os teus ex-alunos hoje, colegas de trabalho, de profissão também, né? Como que você se sente assim de contribuir com essa nova geração, com esse teu jeito? Porque todos alunos, ex-alunos seus que eu conheço, como tenho acesso, que é meu filho também, todos te elogiam também, além do defensor, né? A gente, claro, eu acredito que o magistério é um sacerdócio, né? Eu sou professor por amor, né? Legal. Amo dar aula, inclusive estou com saudade, porque eu estou afastado, a gestão agora, a defensoria é muito grande, não dá para conciliar. No primeiro, Já falar sobre na isso minha em primeira seguida. vinda, né, como defensor geral, eu consegui conciliar. Era complicado, estressava, mas eu conseguia dar aula. Nessa gestão, a defensoria é muito maior, eu não consigo mais. Então, eu estou realmente afastado das minhas funções de professor. Porém, eu sempre considerei o seguinte, que assim como uma terapia, a aula ela tem um ambiente que você cria que facilita o aprendizado. Então, às vezes você está na sala de aula, a turma está engajada e você vai até extrapola o horário. Que nem um paciente de terapia. Às vezes ele está meio mal-humorado, não quer falar muito, o terapeuta encerra Também. a sessão e manda ele para casa. Então eu sou assim, eu costumo aproveitar e aquele tempo útil. Eu não fico na sala de aula segurando o aluno porque tem horário. Eu procuro a qualidade do momento. E também não faço chamada, né? Não obrigo que aquela pessoa fique na sala de aula obrigado. Né? Uma imposição. Então eu deixo livre. Eu só falo, só não precisa matar ninguém, né? Porque geralmente vem, não, porque morreu fulano, morreu ciclano. pra justificar. Não mate, né? Porque você não faltou. mate nenhum Assuma que você não quer. Isso. Você agora vai para. Essa é a sua segunda para ser reconduzido ao posto, né? Vai ser agora em 2000. Terceira. É a terceira? Eu fui gestor 3 vezes.
Sim. Está acabando agora a terceira, no Isso. dia Três, 28 já de foi fevereiro. três. E eu Sim. fui o mais votado para uma quarta. Quarta. Mas depende da escolha do governador ainda. Sim. Ele ainda tem prazo para escolher entre os 3 que foram os mais votados na lista tríplice. Vai ser tetra, então. Caso Se ele, seja se ele- escolhido. se ele escolher, sim. Entendi. Tetra, eu vou dizer. Tetra e ponto. Encerro. Encerro minha Ah, contribuição são 2 como anos, né? defensor geral. Entendi. Não, eu acho que daqui a 2 anos você vai dizer assim, É. repensei. Não, eu Não. acho que eu vou. É claro que eu não estou dizendo que eu vou abandonar a defensoria. Sim. Mas eu acho que eu consigo ser mais útil em outras funções. Entendi. Né? Deixar oportunidade para novos colegas, com novas ideias, né? Defensores mente muito mais jovens moderna. assumiram, né? Tem gente muito Eu vi, nova. Tem muita eu vi gente muitos nova. jovens assumindo aí, Aqui- cheio de gás. É isso aí. Mas, né? mas eu já Boas. queria pegar um spoiler com ele, que ele falou ser. novas funções e se não tiver defensoria daqui, se você for reconduzido, ficar esses 2 anos. É. Quais são os planos para essa nova trajetória do Rafael? Não, a gente acaba, né, que quando está na gestão, fica um pouco afastado da atividade fim. E qual que é a minha atividade fim? É o trabalho de defensor no 2º grau, né? Defensor advogado, porque Sim. é o papel que a gente desempenha Sim. nos processos. Então, eu sou o defensor que atuo nos tribunais, tanto no TJ, como no STJ e no STF. Então, eu pretendo voltar para minhas funções, porque é que eu gosto, né? Eu sou doutor em processo civil, meu mestrado e meu doutorado são em processo civil. O meu livro que eu tenho publicado, 2 livros, um é sobre recurso e o outro sobre recurso também. Então, é o que eu faço. Né? Então, eu pretendo voltar para a minha defensoria e continuar ajudando nesses processos. Muito Né? bom. Sustentando oralmente. Muito E voltar para academia, no E mínimo. voltar para pra a academia. E aí Voltar sim, da voltar aula. com intensidade, porque lá na UFAM nós já temos o mestrado. Então, eu dou aula na graduação e no mestrado. E o mestrado requer muita dedicação, porque é muita leitura. Qual é o Rafael Barbosa de agora comparado a quando entrou na Defensoria Pública? Primeiro, eu confesso que quando eu entrei na Defensoria Pública, eu não tinha tanta perspectiva de continuar por muitos anos, não. A Defensoria, na minha vida acadêmica de estudante, ela sempre foi um nada. Né? Nunca esteve no meu radar. Eu nunca, diferentemente dos colegas que entram hoje, que nasceram com Entendo. coração verde, o meu amor pela Defensoria ele foi de uma relação. Entendi. Né? Ele fruto Conheceu para poder, Isso. né? Eu fui defensor durante muitos anos com um pé na frente e um pé atrás, né? Não entrava de cabeça e também não saía por completo. Onde Entendi. que vira a chave? Vira a chave quando eu comecei assim, porque atender o assistido bem, eu acho que isso aí é uma questão de educação, né? Não tem muito a ver com a vontade, o desejo, é uma questão de educação. Então, tratar bem qualquer pessoa é mais do que minha obrigação e meus pais me ensinaram isso. Tratar com educação e respeito a pessoa que tem menos recursos que você, menos preparada, que estudou menos, é um dever maior ainda. Né? Exatamente. Agora, o amor pela defensoria, como ela transforma a vida das pessoas, o que ela pode melhorar, foi quando eu comecei a vida política institucional. Quando meus colegas me obrigaram a ser conselheiro pela primeira vez. Porque a minha inscrição de conselheiro foram eles que fizeram. Eu não ia fazer, não, que nada, defensoria, estou louco para ir advogar, para sair para advogar e ficar rico. Né? Pronto, fiquei na defensoria, rico não estou, mas apaixonado por ela. Que bom. Né? E apaixona, lidar com o público. O poder transformador da defensoria, ninguém consegue medir. Acho que a defensoria não tem a força política que deveria, porque os políticos ainda não perceberam o poder que essa instituição tem. Muito bom. Que eu acho que é uma das instituições bom. que está mais próxima ali próxima da dor, né? Das pessoas. Do extremo. Do ali, extre- né? é o hoje, extremo. Tati, o mundo é só dor. Né? O mundo é só... Pouquíssimas pessoas estão no harém. A maioria, cada vez mais, está na dor. Se você pegar o que era, né,
de público da Defensoria há 4 anos atrás, isso quadriplicou. A pobreza aumentou, a desigualdade aumentou. Então, hoje, essas pessoas só têm uma instituição, que é a Defensoria, que naturalmente nasceu para isso. As outras se esforçam, mas falta humanidade. A humanidade só tem a Defensoria porque consegue entender que os problemas não são só jurídicos. O jurídico é o menor problema. Né? O jurídico é o menor problema. A carência é muito maior. De todo tipo de De natureza todo chega tipo. ali. Carência de educação, carência de alimentação, carência de saúde, carência de reconhecimento, carência de voz. Então, quem é que vai proporcionar isso? Nasceu para fazer isso? A Defensoria. E a Defensoria é a instituição do futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Você acha que ali ser defensor é você estar diante do sofrimento diário de pessoas, não se acostumar com esse sofrimento, ter a empatia constante, uma revisitação à humanidade o tempo todo, ao pertencimento de ser humano? E aí tem uma coisa que aconteceu recentemente. Antigamente a gente pensava, não, você está sentindo essa dor, eu também reconheço que você tem essa dor, então eu vou mover uma ação judicial para o judiciário resolver o teu problema. Não resolve. O processo fica parado. E às vezes a resposta que vem é uma resposta que não tem o humano. Não resolve o problema. Deixa a pessoa mais frustrada ainda. Então a Defensoria começou a dizer, não, pera lá, vou te pegar no colo aqui, eu vou resolver o teu problema. Isso é o cinturão verde, isso são as soluções alternativas de conflito pelo fundiário. O que a gente fez na pandemia, é a itinerância. Sim. Os órfãos do feminicídio. Os órfãos do feminicídio. Então, isso, né? hoje a gente criamos 3 núcleos que eu acho que são especiais. Isso me emociona, sabe? O núcleo dos povos indígenas. Então, ontem, a FUNAI pediu a cessão do nosso espaço para fazer um treinamento entre os servidores da FUNAI. A FUNAI, o indígena, ele é um povo, ele tem uma cultura que ele desconfia de ti. Ele não vai aceitar a tua ajuda de qualquer jeito, não. Quando a FUNAI procura a gente percebe que eles já reconhecem a Defensoria como uma instituição que eles podem confiar. Então, um ganho positivo para a gente. Por toda a estrutura de história, né, que eles desconfiam, Sim, né? desconfiam e com razão. Com razão. Dizimados, desacreditados. Né? Sem esperança. Sem esperança. E essa nossa força violenta contra eles continua hoje. Você vai nos interiores, o que tem o narcotráfico atingido as tribos, atingido as aldeias, é algo assim fora do normal. Fora do normal. Bem, e aí o outro núcleo é o núcleo do idoso. Núcleo do idoso. A gente tem agora uma defensoria, 2 defensorias, trabalhando para atender só a pessoa idosa, que é outro público totalmente desprezado. Né? E o outro núcleo que nós criamos é um núcleo que tem um problema crônico no Amazonas, que é o núcleo de registros públicos. Pessoas com 100, 70, 80 anos sem documentação, sem CPF, sem RG. Então, esses núcleos que foram criados nesses 2 últimos anos, eles têm números de atendimento assustadores. E dá falta, devia ter mais estrutura para atender mais. Então, assim, nós percebemos que a gente tem, claro, limitações, muita coisa tem que ir para o judiciário ainda, tem, mas outras coisas que a gente consegue resolver, a gente não terceiriza mais. Agora, exatamente, não terceiriza mais. Tivemos um avanço. Temos um avanço. Estamos concluindo o ano de 2025 agora. Temos que, nesse momento aqui, olhar para trás e observar que a Defensoria Pública está avançando, na sua opinião? Sim. Sim. A gente avança, continua avançando, continuamos crescendo, só que eu posso garantir que nós chegamos no limite. Não tem como avançar mais se não vier recursos para a instituição. Isso eu falo para todos os deputados, isso eu falo para o governador. Claro que eu compreendo o governador tem uma porção de demanda para atender. O Estado é um Estado problemático, o Estado tem diversas carências que não são da gestão dele, mas sem recursos a Defensoria não consegue mais crescer. Foi o limite.
A solução seria uma nova lei para Não, aumentar Eu acho que é um aporte, o repasse. né? Todo repasse. ano o Estado ele aprova o duodécimo, que Duodécimo, é o exato. orçamento do ano seguinte. Exato. E assim, tem 5 anos que a Defensoria não recebe aportes no duodécimo. Por Só isso que- esse acúmulo, por isso esse acúmulo. aquele que o senhor iniciou falando, estagnou. Então nós estamos num momento de inflexão, né? Ou a Defensoria vai aumentar e vai continuar o seu projeto de expansão e com ela ganha a sociedade, porque há um empoderamento dos mais fracos, há uma redução da desigualdade, há uma transformação em pessoas que não são cidadãs e passam a ser. Está aí o caso dos documentos. Pessoa que não tem CPF, não Exato. tem RG, não tem acesso a nenhum benefício. Viver invisível. Invisível, é um Invisível. fantasma. É. Bem, e se não fizer isso, o processo é o inverso. Vai começar a diminuir, vai começar a esgaçar, aí vai ter evasão de defensor porque não tem estrutura, aí o servidor vai embora porque não tem estrutura, vai começar a perder peças, e aí vai implodir. Que talvez, não sei, seja o desejo dos governantes, né? Não sei se... Quero crer que Eu não. creio Mas, que não. mas aí, à medida que a defensoria ganha voz e dar voz, eu vejo que é um caminho sem volta. Né? Que eu não vejo andar 10 passos para trás. Sim. Eu acho que com o avanço desse conhecimento que vocês obtiveram nesse caminhar, Barbosa, eu acho que não tem como voltar. Eu acho que essa pressão social, Não tem. eu vejo, Não vejo. nós aqui, de bancada de sim, jornalistas, sim. não vejo um retroceder. Eu vejo sim vocês alcançando novos voos. Eu vejo sim uma vida longa para essa defensoria. Fez muito para morrer no seco. Esse modelo, Eu acho que esse modelo aí, pelo menos imprensa não vai deixar. A gente conta muito com a imprensa. Eu acho que o isso. próprio cidadão, o cidadão, a né? conscientização, Né, principalmente as- na questão política eleitoral. Sim. Eleitoral. Quer queira, Eu quer acho não, que uma força muito tem grande que a estar no defensoria. debate político das Tem que próximas tá, eleições, tem que tá. o papel da Defensoria Pública, Sim. as propostas de melhoria, sabe? Nós temos que atentar para isso, potencializar isso e cada vez mais compartilhar. Nós estamos caminhando para a Nascimento. conclusão. Isso é uma conversa, eu falei. Não, mas pois tá é. bom. Mas nós estamos caminhando. Cadê a água? Tá Já aqui, foi. já foi. E agradecer muito sempre pelo feedback que nós temos de todos os nossos internautas que participam, compartilhando, opinando pelos nossos entrevistados, pelos assuntos que são Ótimo. pautados, que são de interesse da coletividade. E não seria diferente, né? O doutor Rafael Barbosa sempre foi uma pessoa muito solícita no sentido de colocar o que está acontecendo na Defensoria Pública, nas suas atividades, e nós buscamos isso, sempre com a oficialidade dos assuntos, para que você, que acompanha a gente, saiba oficialmente o papel de cada órgão que traz aqui, como é o caso da Defensoria Pública. Não tenha dúvida, emocionante saber que a preocupação número 1 é garantir os direitos de uma sociedade vulnerável, que não tem oportunidade sequer de ter voz diante dos seus direitos, que são garantidos até. Eu acho que o Brasil, o Sabe nem Estado... como caminhar para solicitar, né? Exatamente, O não seu sabe. próprio direito. Olha para o A quem defensor, buscar, já como tem uma chegar. certa, digamos, distância, acreditando que não consegue, não pode chegar ali. Quer dizer, não é cultural, isso não é cultural. Isso é ausência da garantia dos seus direitos. Que a defensoria se revoluciona nesse sentido, tá? Aproxima, De né? proporcionando, de aproximar povos originários, caboclos, ribeirinhos, pescadores, parteiras, ainda tem. Tem. Lavadoras, diaristas, pessoas que contam ali os seus proventos e que precisam ter a presença de um defensor, de um garantidor dos seus direitos. Quero lhe parabenizar, espero que a escolha possa ser a melhor possível para a defensoria, que isso chegue a ser tetra, Vai ser reconduzido. reconduzido e continue exercendo o seu trabalho junto à sua equipe, que eu sei que o senhor preza muito pela sua equipe, né? E vida longa a Defensoria Pública e que ela tenha olhos dos governantes com estrutura para
claro, cobrir todo o estado do Amazonas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E para deixar, então, uma última mensagem, eu acredito que a pergunta primeira da Tati pode ser a minha despedida, né? Dizer o seguinte: se você tem dúvida se a defensoria pode lhe ajudar ou não, porque essa é uma dúvida que a maioria da população tem, será que o meu direito existe? Isso. Será que a defensoria me atende? Vá até a defensoria. Hoje nós temos vários canais presenciais, as nossas unidades, e canais virtuais. O 129, que é o tridígito da defensoria, faz atendimento. Tem no site como você acessa o atendimento virtual via WhatsApp. Então, se tem dúvida, vai na defensoria, porque nós podemos principalmente informar você sobre os seus direitos. E também é uma forma de cidadania saber se você tem ou não tem direitos. Muito obrigado. Tatiana, muito obrigado. Nascimento, amigo. Primeira vez que eu estou aqui com ele nessa bancada. Antes eu estava ali do lado, estaria do lado do doutor também. Da próxima Mas vez tá bom, a gente... Tá bom, amigo. Vai ter mais um jornalista aqui Vai ter conosco. mais um, da redação, da direto da redação. que vai ficar aqui conosco, Compor. sempre com um convidado. Mas, doutor, eu quero deixar um abraço para uma equipe sua, que é fundamental por esse trabalho todo que vocês estão fazendo, que é a sua assessoria de comunicação. Mandar um abraço para todos, que fazem um trabalho belíssimo. Sei das dificuldades, para vocês, minha admiração da corrente de informações que a gente tem de todos os colegas jornalistas. Está sendo fundamental mostrar esse trabalho de vocês, viu? Eu sei porque a gente acompanha, né, amigo? Todos os dias. Todos E é a os mudança dias. que o senhor tem dado, junto com essas equipes que têm passado por suas mãos e de todos os outros lá da Defensoria. Deixar esse meu abraço também a eles. Obrigado. A nossa equipe de comunicação realmente é nota 10. Isso. E ela é fruto de um pensamento que é popular. Não adianta você botar o ovo de ouro, tem que gritar. A galinha tem que gritar. Mostra, para mano. poder ver o ovo. Então, É muito bom. a nossa comunicação faz esse papel de galinha que fica gritando, Uma frase procurando aí. conhecida, mas eficiente. Eu já ia falar. Não vou falar. Tá. Não vou falar. Falo? Meio-dia, Jovem Pan. Sim, não vou falar. Na Ele não Jovem deixou Pan, eu falar. Meio-dia na Jovem Pan. Meio-dia na Jovem Pan, de olho na cidade. Com Jackson Nascimento. E Tatiana Sobreira. E o Ponto a Ponto também. Também. Doutor Rafael, muito obrigado mais uma Obrigado, vez. doutor. Tá? Boa sorte, bom trabalho. E se a gente não se vê até o fim do ano, feliz ano novo, feliz Natal, boas festas. Obrigado para vocês também. A você, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Toda sexta, 20 horas, Ponto a Ponto. Claro, se tem um assunto, tem debate e você, é claro, é o nosso principal combustível de estarmos aqui todas as sextas, às 20 horas. Não percam aqui Network Group, sempre trazendo para você a melhor qualidade da informação, e fique ligado. Jovem Pan News Manaus também na 98.7, onde Jackson Nascimento, junto comigo também, e toda a equipe te espera para te manter informado. Um abraço. Até a próxima.